Agora vamos partir para os anos 20, esse anos de instabilidade. Os loucos anos 20 nos Estados Unidos e esse período de instabilidade na Europa, né? O que caracteriza esse período? Primeiro, final da Primeira Guerra Mundial. Bom, eu não vou detalhar aqui a Primeira Guerra Mundial, né? Não faz parte do nosso objetivo da disciplina, mas é bom lembrar que foram mais de 13 milhões de mortos e mais 20 milhões de feridos e mutilados. A guerra de cavalheiros, a guerra de um simples acerto de contas, a guerra entre homens que tratavam a guerra como uma arte, como um momento, né, de se expor ou se vangloriar, né, a guerra algo glorioso, heróico. A Primeira Guerra Mundial revelou o pior de tudo, né? As tradições das guerras do século XVI, século XVIII, inclusive do século XIX, a guerra entre cavalheiros, a Primeira Guerra Mundial, de uma guerra de trincheiras, uma guerra mecanizada em vários frontes, né? Deixou 13 milhões de mortos, 4 anos de conflito, né? Achavam que ia acabar nunca, né? Tem vários filmes interessantes, eu gosto daquele Nada de Novo do Front, mas aquela primeira versão, 1930, né, em preto e branco, magnífico, acho que foi o segundo filme a ganhar Oscar, se não me engano, né, magnífico, né. Acho que depois tem uma edição dos anos 70 e agora, né, uma que ganhou Oscar, inclusive, mas é bom também, essa última versão também é muito boa, aquele final, ali naquele trem, né, que para entender o Tratado de Versalhes, aquele final ali do filme é fundamental, né. Foi um conflito que foi empregado armas poderosas, gases asfixiante, canhões de longo alcance, metralhadoras, lança-chamas, tanques, aviões, né, aí que vai ter uma grande tecnologia na aviação, e submarinos, inclusive porta-aviões, né. Houve a desintegração do Império Otomano e do Império Austro-Húngaro e surgiram novas nações, como a Iugoslávia, a Sérvia, né? A Sérvia já é muito secular. A Hungria se desmembrou do Império Austro-Húngaro. A Polônia já desde o Império Polonês, nos 1600, né? Depois ela foi sendo abocanhada pela Lituânia, depois pela Rússia, e pela Áustria e pela Alemanha, né? A Tchecoslováquia, a Letônia, Lituânia e Estônia, e a Finlândia, né? Que se desmembrou do Império Russo. Então, teve um novo mapa europeu, esse mapa que muda constantemente. O Keynes tem uma obra magistral, Consequências Econômicas da Paz. Esse texto é muito bom. Tem em português agora, recente, nessa versão, essa edição aqui é de 2002, né? O livro é 2019, isso aqui é de 2002. É muito interessante esse livro para entendermos o que foi o final da Primeira Guerra Mundial, o que foi esse acordo de paz, esse tratado de paz em Versalhes, em Paris, né? De um lado estava a Alemanha, bom, várias potências, né? O Brasil participa também, né? O Japão também participa do tratado, mas tem alguns destaques. Dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, Clemenceau, da França, né, o Albert, que é da Alemanha, do Partido Social Democracia, o SPD, e também tinha da Inglaterra, Lloyd George. Os 4 foram decidir os rumos do mundo pós-1919. E o Keynes relata muito bem aqui o papel que a Inglaterra, que a França e a Alemanha, né, se colocaram uma diante da outra. A arrogância francesa e a humilhação alemã. A arrogância francesa e a humilhação alemã. Esse final do filme ali, Nada de Novo no Front, é muito interessante, que mostra isso, essa arrogância francesa no negociar, né, a rendição da Alemanha em 1918. Então, o Keynes falava que se a Europa tem intenção de se recompor, de reconstruir, é necessário que, né, a Alemanha também tenha condições de se reconstruir. E foi impostas duras ônus para a Alemanha,
né, ela teve que pagar, chamados ônus da guerra, teve que pagar, né, os estragos causados por ela, né, destruição de pontes, sistema de abastecimento de água, de sistema de energia, né, em Portugal financiou um estaleiro, né, reconstruir, ela teve uma dívida, né, gigantesca para pagar a reconstrução de outros países. A posição alemã, a imposição francesa, né, porque na verdade a França estava se descobrando lá do Congresso de Viena, né, da derrota na franco-prussiana, e agora então estava se descobrando da Alemanha. Né? Agora chegou a minha vez, falou a França, né, e vocês vão pagar pela destruição. Mas teve uma posição muito interessante nessa reunião, que foi do Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, um democrata, que é o chamado os 14 pontos do Woodrow Wilson, que ele propôs um sistema mais equilibrado, né, mais de respeito mútuo, inclusive no final propôs a criação da Liga das Nações, a qual os Estados Unidos não fez parte, porque quando voltou, Woodrow Wilson submeteu ao Congresso republicano, para variar, e rejeitaram a participação dos Estados Unidos na Liga das Nações. Então, a Conferência de Paz, na verdade, era de estabelecer a paz, mas criou mais um barril de pólvora que foi aceso mais tarde, né, que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas, falando da questão econômica, então, sai da Primeira Guerra Mundial, as economias tentam reestabelecer um sistema padrão ouro e não conseguem. Né? Em 1922 é feita uma conferência de Gênova, na Itália, e os ministros das finanças que participam, e a recomendação foi para que eles retornassem para os seus países, restabelecessem o sistema padrão ouro, e não teve sucesso. Né? A Inglaterra vai voltar ao padrão ouro por força de lei, né? Foi o Winston Churchill, que era primeiro-ministro, ele impôs uma lei, em 1925, em que tinha que voltar ao câmbio de 1913. Isso levou a uma sobrevalorização cambial inglesa tremenda, né, que prejudicou, né, a sua balança comercial e teve fuga de capitais, inclusive. Né? Prejudicou a sua economia. Eles vão só recuperar isso só em 1936. A Inglaterra vai viver um longo período recessivo depois da Primeira Guerra Mundial até 1936, quando muda a política, né? Mas era sempre insistindo na ideia de sobrevalorização cambial, na ideia de finanças sadias, na ideia de estabilidade monetária, e cada vez mais que aplicava essas políticas, mais recessiva era a economia inglesa. Bom, né, e vai criar então, a Inglaterra não tem ainda condições de definir um novo sistema monetário internacional, é o que vai criar nesse período dos anos 20 um chamado que o Monfort fala, Michel Monfort vai falar do chamado vácuo de poder, o dinheiro no mundo. Os anos 20 é o chamado vácuo de poder. Por quê? Porque ainda os Estados Unidos não tinham condições de se impor como um grande guardião do sistema monetário internacional, e a Inglaterra também já não tinha mais aquela força, já não era mais aquela Inglaterra. Então, né, foi um período que nenhum nem outro conseguia se estabelecer, nem como prestamista de última instância. Né? O Banco da Inglaterra não conseguia fazer isso mais. E o Banco Federal Reserve, recém-criado em 1913, também não tinha essas condições. Muito bem, então é estabelecido um sistema monetário chamado câmbio ouro, que na verdade era aquilo que já ocorria, que não era necessário mais ouro como lastro, mas sim a libra esterlina como lastro. Né? Havia antes aquilo que o Aguilar falava de uma hierarquia de divisas, que era a libra, o marco, o franco e depois o dólar. Né? Há uma confusão dessa hierarquia, há uma reversão dessa hierarquia. Né? Então, restabelecer o padrão ouro foi impossível porque não dava mais para voltar como era antigamente. Né? Não dá para voltar o relógio a andar para trás novamente. Não dá para caber a mesma situação. A Europa já não era mais a mesma. Já havia esfacelado, balcanizado algumas regiões, né? Instabilidade econômica muito grande, então não dava mais para voltar a um padrão. Né? Então, foi criado então uma tentativa de um sistema monetário que depois vai ser aplicado isso, né? Que a Libra fosse uma certa referência, né?
Durou um certo tempo, né, até quando a crise 29 e avançando então, né, só para terminar a ideia da padrão ouro e libra, né, em 31 a Inglaterra sai do padrão ouro, em 33 os Estados Unidos saem do padrão ouro, o Brasil também sai em 33, a Alemanha em 33, a França em 36, né? Então, nesse período dos anos 30, sem o sistema monetário internacional, vai sendo criado algumas zonas, né, de influência. Foi criada uma zona, né, do ouro, foi criada a zona da libra, a zona do controle cambial, e depois, durante a guerra mesmo, já em 33, 36, 39, daí então já era né, uma desordem monetária internacional e cada um fazia então acordos bilaterais, né, até ser restabelecido então um novo padrão, padrão ouro-dólar, no acordo de Bretton Woods em 1944.